A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.rotosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, edição 504, para falar um pouquinho sobre corridas clássicas, porque no próximo final de semana já temos Fórmula 1 novamente, a segunda etapa da temporada 2017, que vai acontecer lá na China, e como fazemos já há 2 anos, esse é o terceiro ano que estamos aí nessa tradição de antes da corrida da Fórmula 1, a gente vem no programa anterior e a gente relembra uma corrida do passado, daquela pista que vai receber a Fórmula 1, pista que tem história, né? Porque tem alguns GPs aí, como a Rússia, que entrou recentemente. Nesses casos, a gente tem que abrir uma exceção e pegar pistas que não recebem mais a Fórmula 1. Mas a China já tem aí, de certa forma, uma pequena história, já que começou aí já há mais de 10 anos que a gente tem corrida por lá. Então a gente escolheu, né? Nós escolhemos, não, os nossos ouvintes, os nossos apoiadores, lá no grupo, né, de apoiadores do WhatsApp do Café com Velocidade, nós fizemos uma enquete, demos 5 opções para o pessoal escolher, e eles escolheram China 2005. Nós divulgamos lá em outras redes sociais, no Facebook, no WhatsApp geral do pessoal, para tentar que as pessoas assistissem. Recebemos alguns e-mails, então nos deixa muito feliz, e é com a corrida clássica que a gente vai começar esse programa. Vou apresentar aqui os meus colegas de mesa, mas eu queria lembrar para vocês que o Café com Velocidade agora ele está sendo dividido em partes, né, em blocos, cada assunto num bloco diferente. Então você está aqui nesse bloco, que é o bloco da corridas clássicas, mas não deixe, eu vou lembrar você lá no fim do bloco, mas já vou dando um recado aqui. Não se esqueçam de ouvir também o bloco 2, que vai ser sobre a Fórmula E, o bloco 3, que é sobre a Stock Car, e o bloco 4, que é um pouquinho sobre Fórmula 1 2017, dando aí um pouco das perspectivas da China e comentando alguns assuntos da atualidade. Não deixem de ouvir esses 4 blocos. Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade. E aí, ficou satisfeito com essa corrida clássica? Não foi a sua opção, eu sei, né, as opções que foram sugeridas aí por cada um, não foi a opção que você colocou lá, mas ficou feliz com o que você assistiu, com o que você acompanhou? Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo, olá você ouvinte do Café com Velocidade, olá os meus amigos da mesa. Hoje temos um pequeno desfalque que acho que o Thiago Raposo falará em breve. Não, definitivamente não gostei. Eu acho que essa prova vem até a calhar com algumas discussões que nós podemos ter com a Fórmula 1 dos dias de hoje, mas definitivamente achei ela bem monótona. Tão monótona que eu vou falar um detalhezinho a seguir, quando começarmos as discussões. Exatamente, a ausência, né, de Bárbara Franzin. Bárbara Franzin realmente não pôde estar com a gente hoje, mas é por um belíssimo motivo, né? Está tendo hoje em Santo André, se não me engano, né? Faz parte da grande São Paulo, uma peça de teatro em homenagem a Jorge Pezzoli, né? O Jorge Pezzoli, que era ator e trabalhava também com produção, iluminação, né, uma série de coisas voltada a teatro. A companhia de teatro em que o Pezzoli fazia parte está fazendo hoje, né, um espetáculo em homenagem ao Pezzoli e tudo mais. E a Bárbara, como a gente sabe, né, todos nós aqui éramos muito amigos do Pezzoli, mas a Bárbara tinha uma proximidade um pouco maior e foi lá meio que representar a gente, todo mundo lá nesse evento. E o Pezzoli estará sempre aqui nos nossos pensamentos. Diogo Gomes, você também não foi a corrida que você escolheu para a gente assistir, né, nas corridas clássicas, e eu queria saber também do seu sentimento, né? Eu tirei algumas coisas positivas, talvez a corrida não tenha sido interessante, mas tenha coisas interessantes para se discutir. Eu queria saber se você viu dessa forma também, você consegue buscar alguma coisa ali, ou você ficou insatisfeito, assim como o Lucas Herrera, que daqui a pouco eu lerei o e-mail dele.
Grande Thiago Raposo, prazer falar com você, com os demais membros da mesa. Foi uma corrida difícil de pegar alguns pontos positivos, né? Porque realmente, para mim, pelo menos, ela demorou bastante para passar, poucos movimentos de fato, né? Tivemos algumas coisas ali durante a prova, safety car, algumas coisas do gênero que acabaram bagunçando, mas dá para pegar alguns pontos, mas é coisa muito pouca. Eu fiquei, em termos de, eu entendo o lado histórico da prova, que realmente marca, mas em termos de qualidade da corrida em si foi bem fraco. Exatamente, Diogo Gomes. Era a última corrida da temporada, né? O título já estava definido e tudo mais. Tem isso também para a gente colocar aí na conta. Fábio Campos também está aqui com a gente. Fábio Campos, eu acho que se a corrida não foi legal, como o pessoal está falando aqui, dá para a gente trabalhar com vários paralelos, né? Eu acho que é o mais legal que eu tô achando dessa coisa das corridas clássicas, a gente fazer um pouquinho de paralelo, o que era antes, como era antes das regras, como estão hoje, o que dava certo lá e foi mudado, e hoje talvez se tivesse aqui poderia dar certo também, ou vice-versa, né? O que dava completamente errado lá, e foi bom que se mudou da Fórmula 1. Então seja muito bem-vindo a mais uma edição. Olá, Raposo, olá para os nossos amigos ouvintes. Estamos abrindo o programa aqui, né, nesse bloco da Fórmula E, e como você muito bem falou, estão aí os blocos todos para o ouvinte poder degustar separadamente. O ouvinte tem que apoiar essa nossa iniciativa, porque se ficar ouvindo só um bloco, nós vamos voltar para o blocão grande, igual a gente fazia até o ano passado. É assim, tem que ameaçar, né? Então a gente está abrindo, na verdade, corrida histórica, né? Você acha que eu citei Fórmula E aqui, se eu falei errado. A gente está se confundindo também nessa questão de blocos, né? Qual a ordem que vai, que grava, que aparece. Então, obrigado, já me corrigem aqui. Eu até disse fora do ar aqui, na abertura do Thiago Rosa, que já me surpreendi, fiquei até feliz, já que ele falou que pode fazer comparações, paralelos, enfim, tirar dessa prova de 2005, que foi realmente, né? Eu só posso falar de memória, porque eu não aceito corrida ruim. O ouvinte vota em corrida ruim, eu me recuso. O ouvinte, ele não entendeu ainda que a gente tem que votar em corridas boas, corridas de disputa, pra gente se divertir, pra gente relembrar o que tem de bom no passado, não o que tem de ruim. Eu não entendo o critério que os nossos ouvintes votam. A gente devia colocar lá justificativa, igual eleição, quando não vota. Tem que justificar por que votou em tal tema. É lógico que eu tô brincando, lógico que eu tô fazendo aqui uma abertura bem humorada, mas vamos lá, vamos tentar tirar de uma corrida aparentemente sem grandes fatos, paralelos, considerações, enfim. Eu vou mais ouvir vocês que mergulharam no final de semana aí para investigar a Fórmula 1 de 2005, eu vou mais ficar puxando aqui alguma coisa pela memória, mas vocês estão, claro, com a memória mais fresca do que a minha, eu vou ficar de ouvinte mais nesse bloco, se vocês me permitirem assim, claro. Exatamente, Fábio Campos. Não vamos permitir, a gente vai te buscar aí bastante para comentar sobre todos os assuntos, tenha certeza disso. Só lembrando, né, dos nossos apoiadores, eu comentei no começo, temos um grupo de WhatsApp dedicado aos apoiadores, em que além, né, de estarem lá interagindo com a gente, num grupo menor de pessoas, ainda tem essa questão de escolher a corrida clássica, e ainda tem a questão de você receber conteúdo exclusivo, né? A gente está fazendo algumas interações, mandando alguns vídeos. Fábio Campos diz que vai vir com alguns áudios aí, comentando alguns assuntos. Peraí, eu vou contar, pode terminar, vou explicar. Pode falar, tá na hora da gente falar dos benefícios de ser apoiador. Você já começou errado, porque você diz que eu estou insinuando, eu não fiz nada, foi uma coisa criada pelos ouvintes e colocada lá a ideia no grupo porque tem o grupo do café, que tem lá centenas de pessoas, centenas de malucos. E tem o grupo dos apoiadores, esse com um conteúdo mais refinado, digamos assim. Não que o outro não seja. E criaram nessa semana um tal de um quadro lá chamado Opina Campos. Opina, tá? E que a gente vai definir. Eu tendo a colocar como na quinta-feira, os apoiadores colocam os assuntos e eu sou obrigado a comentá-los durante a semana, enfim. Não sei se em áudio, se em texto, como que vai ser, mas é um quadro que foi criado a minha revelia, digamos assim, os ouvintes, os Patreons que mandam, né, os nossos apoiadores, Patreons, como for, que mandam nesse grupo e que estão mandando no programa cada vez mais, com o direito que merecem, como escolher a corrida histórica, decidiram criar esse quadro. Eu coloquei lá, queria 100% dos votos e depois eu verifiquei que eu acho que 100% das pessoas que leram, porque tem aqueles que não leem, 100% das pessoas que leram votaram sim, então foi criado um quadro. Como que eu poderia dizer não? Então tem um quadro já no grupo de WhatsApp que a gente tem que mudar o nome, né? Opina Campos é muito feio, mas por enquanto tá assim, tá com o hashtag ainda por cima, que fica mais feio ainda nessa era
horrorosa de hashtags antes das frases. Mas tá lá, tá criado. Então você, ouvinte, que quiser ser Patreon, pode pegar ainda já nessa quinta-feira. A gente começa, então dá tempo de você se tornar Patreon e já para ganhar conteúdo exclusivo e já ganhar conteúdo eu fico falando Patreon é apoiador. Patreon é a nomenclatura antiga. Agora é apoiador, porque o programa chama-se Apoia-se. Então você pode se tornar apoiador e receber conteúdo exclusivo. Agora falei certo, né, Raposo? Falou corretamente agora, Fábio Campos. E é isso, então fica aí esse incentivo, né, de você também se tornar um apoiador do Café com Velocidade. Entre no apoia.se/Café com Velocidade. Lá vocês vão ter todas as informações, né? O que a gente precisa dizer é que você pode colaborar com qualquer quantia mensal, né? Para participar do grupo precisa ser apenas acima de R$5. E aí o limite você que define, né? A sua dificuldade financeira ou a sua folga financeira que vai dizer aí quanto você vai colaborar mensalmente. Mas a partir de R$5 você tem esse é um dos benefícios, né, de estar no grupo. A partir, se não me engano, de R$20, né, vai estar tudo bonitinho lá no Apoia-se, o que cada valor, você ainda vai ter a oportunidade de pautar o programa, né? Você pode falar, olha, eu quero ouvir vocês falando sobre tal assunto e tal. A gente manda uma pauta um pouquinho detalhada, a gente vai definir se essa sua pauta, né, merece, sei lá, meia hora, uma hora, um programa inteiro, depende aí do que você mandar, né? A gente vai analisar e para definir um tempo, e a gente vai fazer isso. Então, alguns benefícios que a gente traz para os apoiadores, que nos ajudam aí com uma série de questões, né, como pagar o servidor, o Skype para fazer as entrevistas, fazer uma divulgação também na internet, Facebook, Google, algumas outras coisas assim, e vem tudo desse dinheiro dos apoiadores. Dito isso, vamos passar a vinheta. Vamos começar mais uma edição do Café com Velocidade, edição 504, bloco 1, falando da corrida clássica China 2005. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre China 2005. E eu confesso, Fábio Campos, que eu tenho a mesma curiosidade, né? Porque assim, acaba que vira uma campanha, né? A China 2005 ganhou de disparada das outras 4 opções que estavam lá. E eu fiquei me perguntando, será que as pessoas realmente lembraram e por isso que elas foram? Ou elas estavam sem opinião? E aí um primeiro foi lá e falou que votou em 2005 e elas foram na onda desse primeiro que falou. É uma dúvida que fica. Como a gente está num grupo lá meio restrito, né? São os apoiadores que escolhem. De repente dá pra gente trabalhar esse assunto com eles para tentar desvendar esse mistério. Por que será que as pessoas escolheram este grande prêmio, né? Falando rapidamente aqui para a gente entrar nos assuntos, né? Era a última corrida de 2005. Fernando Alonso já havia sido campeão, né? Havia conquistado o título daquele ano no Brasil. Foram lá só para cumprir tabela. No grid de largada, tínhamos aí as duas Renaults largando na frente, né? Fernando Alonso e Giancarlo Fisichella. Atrás dele via Raikkonen e Button correndo da BAR. E aconteceu um fato muito interessante, né, antes de começar a corrida, na China 2005, que Michael Schumacher vinha fazendo a volta, né, de instalação, que se chama, não sei, aquela que você sai do pit, até você dá algumas voltas, até você alinhar lá, 15 minutos antes de começar a corrida, e ele meio que tirou o pé ali, fazendo algum teste, sabe-se lá o que estava passando pela cabeça dele, e aí veio o Christian Albers, da Minardi, e encheu o carro do Michael Schumacher. Os dois tiveram o carro danificado, né? Era a despedida da Minardi da Fórmula 1 e os dois tiveram que largar dos pits. Na largada, né, Alonso manteve a ponta, foi embora com tranquilidade, com facilidade, sem ser incomodado por ninguém. Tivemos alguns safety cars durante a corrida. Porque o Narayan Karthikeyan escapou da pista, bateu forte, até teve um princípio de um incêndio no carro dele, né? O safety car teve que ir para a pista. O outro, né, por causa de um bueiro, soltou uma tampa de um bueiro. O Montoya acabou pegando essa tampa desse bueiro, né? O Montoya, que corria de McLaren em 2005, acabou pegando essa tampa e teve que abandonar a corrida depois, porque danificou o carro. Michael Schumacher foi outro piloto que abandonou com problemas no carro, acabou rodando, né? Ele disse, tem a entrevista depois, né, do Bassan, que confirma que o Schumacher admitiu a culpa, falando que o Felipe Massa freou à frente dele, ele assustou, acabou perdendo o carro, ficou na brita, a mesma brita, né, que no ano seguinte seria muito interessante para os destinos da Fórmula 1. Lá no final,
o Fisichella, que estava em segundo, acabou sofrendo uma punição, porque numa dessas entradas de safety car, ele segurou todo mundo na entrada dos pits, para o Fernando Alonso conseguir fazer o pit dele e sair com a folga lá na frente na liderança. Não podia fazer isso, o Fisichella foi punido. Com isso, o Kimi Raikkonen terminou na segunda posição e o Ralf Schumacher em terceiro. O Ralf Schumacher que corria de Toyota. Disso, fazendo esse resumo rápido que foi a corrida, porque eu acho que o ponto nem é a gente ficar discutindo assim, os acontecimentos da corrida, mas ficar discutindo mais as coisas de como era a Fórmula 1, o ambiente e tudo mais daquela Fórmula 1 naquele ano, que tinha McLaren, né, de Adrian Newey, né, mostrando a Adrian Newey ali no pit da McLaren. Tínhamos já a Red Bull na Fórmula 1 correndo com Christian Klein e o David Coulthard fazendo uma estratégia diferente de pits e tudo mais para tentar chegar lá na frente e conseguir bons pontos. O que eu queria trazer, Thiago Santa Rosa, de diferença para a gente começar a discutir sobre China 2005 para os tempos atuais, é a questão de como funcionava as paradas, como funcionava o esquema de pit stops daquela época. Nós vivíamos numa época que não se tinha, né? Não havia troca de pneus. Eram os pneus com ranhuras, o pneu tinha que durar a corrida inteira, acontecia de ter desgaste e tudo mais. Só se poderia trocar pneu se ele furasse ou se comprovadamente a equipe falasse que, sabe, estava com um problema que poderia de repente até acarretar em perigos de segurança. O Barrichello, né, troca o pneu no finalzinho, mas o Reginaldo Lema até explica muito bem na transmissão de que esses pneus eram mandados para a direção e era feita uma fiscalização em cima desses pneus para ver se realmente justificava essa troca de pneus ou não, porque poderia acontecer até algumas punições. E a gente está numa era, né, se bem que esse ano nem tanto, né, já foi nos anos passados foram até mais, numa era dos pneus descartáveis, pneus de várias cores, vários modelos, com trocas teoricamente à vontade, né, porque é um número limitado de pneus durante o final de semana, mas teoricamente uma quantidade limitada de trocas durante a corrida. Você acha qual a comparação que você faz, Thiago Santa Rosa, desses dois modelos? Você acha que caberia esse modelo antigo de 2005 nos tempos atuais ou não? Hoje está muito bom, foi uma evolução a gente ter partido a volta dos slicks, né? Porque lá era pneus com ranhuras e hoje a questão do não tem mais as ranhuras, são slicks mesmo, e os diferentes tipos. Qual é a tua visão sobre esses dois modelos? Olha, Raposo, respondendo essa sua pergunta, eu prefiro muito mais o modelo atual. Talvez o modelo atual, como já Fábio Campos disse em outro programa, tem que passar por uma remodelação por conta até da necessidade de gasto de borracha desse ano, né? A gente viu uma primeira etapa com um gasto reduzido, então muito provavelmente a Pirelli ao longo do ano vai descartar os compostos mais duros, né? E isso é um ponto que pode acontecer, mas com possibilidades de 3 jogos sendo pneus slicks e com a possibilidade e na verdade a necessidade de parada por conta de obrigatoriedade de regra é muito melhor. Essa corrida em si, a corrida de 2005, você vê a manobra ou a estratégia que a Renault utiliza com o físico, né, o Fisichella, denota o que eles tinham que premeditar para poder conseguir fazer uma ultrapassagem, para conseguir chegar à frente de outros pilotos, enfim, porque não tinha o carro, eles não conseguiam fazer a ultrapassagem, não conseguiam. Então, eu prestei atenção no início de prova, principalmente ali quando eles estavam muito juntos, para ver como que o carro se comportava com esses pneus, que você frisou muito bem, Raposo, as diferenças, principalmente a questão da durabilidade, e era uma Fórmula 1 que não tinha a famosa Fórmula 1 das não ultrapassagens, né? Dos carros, principalmente a Renault dominando, de uma Michelin que tinha um pneu muito rápido, mas problemas aconteceram também ao longo dessa temporada. Nós lembramos a etapa de Indianápolis em 2005, né, com os carros da Michelin não correndo, enfim. E aí, já a partir daquele ano, acho que as discussões aumentaram bastante em cima de como que a Fórmula 1 se devia comportar
com os compostos de pneus. A importância, que já era grande, começou a aumentar ainda mais, até por conta de tudo aquilo que aconteceu naquele ano. O que foi bom, por um lado, Raposo, foi quebrar, mais uma vez, o domínio da Ferrari e da Bridgestone. Que são, eu acho que é uma dupla aí que tem que ser lembrada até por conta do nosso assunto. Mas não foi boa na questão desportiva. Acabou que 2005, essa prova da China é um exemplo gritante de como foram as outras etapas, mesmo aquela que você tanto ama. É 2005 que teve San Marino? É 2005 que teve San Marino, que você gosta. Gosta mais por conta da tensão do que por conta da ultrapassagem. E essa questão, Fábio Campos, ainda nessa linha, né, de não se trocar pneu nenhum durante a corrida, pit stops apenas para reabastecimento de 2005 e esse ano que tem essa questão toda de troca de pneus, e tem essa questão também de duas montadoras, né, que acabou, a gente sabe, o Rosa falou aí, né, uma montadora que não se deu tão bem no ano, acabou derrubando de certa forma uma Ferrari que vinha de tantos títulos para uma Fórmula 1 com uma montadora apenas, né, com apenas uma construtora de pneus que a gente tem nos dias atuais, uma fabricante, isso. Então eu queria saber de você, Fábio Campos, essas diferenças da Fórmula 1 de 2005, principalmente, estou falando no âmbito dos pneus, para o que a gente vê hoje em dia. Qual é a tua leitura que você faz dessas diferenças? Caberia aquele regulamento de hoje? Hoje, caberia essa questão de não trocar mais pneus de duas montadoras diferentes? Fabricantes, né? Montadoras são as minha cabeça tá com... Você tá igual eu com o Patreon. Você tá igual eu com o Patreon. Fala, mas não consegue mudar. Mas você quer dizer fabricantes. Não, o que me impressiona nisso tudo, eu até... eu que sou um dos críticos veementes dos anos 2000, né, como anos muito ruins, eu acho que 2005 é até quase que uma exceção, né, nesses anos 2000, porque teve sim, aí eu discordo um pouco do Rosa, eu acho que teve boas corridas, esse regulamento até ele ser, né, dominado, ele teve, até no final do campeonato mesmo, teve boas corridas, como por exemplo, essa da China não foi, mas o Japão 2005 é talvez a melhor corrida em Suzuka que eu já tenha assistido, né, que foi uma corridaça. Ali tá, claro, permeada pela chuva que colocou lá atrás Renault e McLaren. O porém, né, dos carros rápidos, os carros que estavam muito rápidos no final da temporada, largarem do final do pelotão, né? Tem isso. Mas não foi só Japão, né? O Grande Prêmio do Brasil até também foi uma corrida interessante. O Grande Prêmio da Turquia, esse ano estreava, se eu não estou enganado. Estou enganado? Não, eu sei que eu não estou enganado. 2005 estreava o Grande Prêmio da Turquia, né, com uma corrida boa também, uma corrida interessante. Esse foi um ano raro. Pode falar, pode interromper, não tem problema. É que eu dei risada porque, assim, você falou da Turquia 2005. Poxa, eu lembro das outras Turquias, porque as outras Turquias foram melhores, mas enfim, continua, Campos, eu não quero... Não, teve Turquias melhores, que lá evidente, realmente. Turquia 2010, Turquia 2012, são excelentes grandes prêmios da Turquia, sem dúvida, inesquecíveis. Agora, a de 2005 foi boa também, a vitória do Raikkonen, lembro uma corrida... com grandes disputas, né? Teve um grande prêmio da Inglaterra, que eu me lembro também foi bom, enfim, teve boas corridas, se a gente for pensar, o que nos anos 2000 era até uma exceção, porque a gente pegou o 2000, se a gente já cair para 2004, já é um marasmo total, né? 2006, aí talvez algumas corridas boas, então teve alguma coisa a se tirar naquele ano. O paralelo que eu faço com 2017, mais do que essa questão dos pneus, eu não sei comparar os pneus, porque não tem nada a ver, enfim, não sei nem fazer jogar de um ano para outro, 2017 com 2005, era completamente diferente, né? O que me surpreende era a filosofia, né, que foi, né, reinante nessa década e até pouquinho tempo da Federação Internacional de Automobilismo de frear os carros, né? Essa foi a última prova, se eu não estou enganado, dos motores V8. Depois os motores descem para V6, ou V10 para V8, né, na verdade. Enfim, eles descem em 2006 já para 2 cilindros a menos. Enfim, era essa filosofia diferente, né, que me chamava a atenção. Né, não só dos pneus, né, teve essa questão de evitar as paradas, mas também com a intenção de reduzir a velocidade dos carros. Então a diferença filosófica é a que mais me chama a atenção, porque em 2017 isso tudo foi jogado para o alto, né? Passou a se investir em ganhar velocidade, em fazer o carro mais rápido, em ganhar realmente, né, a questão das curvas, aderência nas curvas. Então a diferença era essa. Até essa época de 2005, a Fórmula 1 tentava, de qualquer maneira, reduzir as velocidades dos carros. Hoje a filosofia está sendo um pouquinho diferente. Diogo Gomes, para você eu vou trazer já um e-mail, primeiro e-mail que nós recebemos sobre a corrida do Lucas Herrera, que diz o seguinte: começar falando da corrida em si. Foi uma corrida muito ruim.
demorou muito para passar o tempo enquanto eu assistia ela. Tivemos 2 safety cars e nem isso contribuiu para que tivéssemos alguma emoção. A disputa mais interessante foi do Barrichello com o Weber, e essa só terminou com ultrapassagem porque o piloto brasileiro teve problemas nos pneus. De resto, não existiu disputa para valer. Os carros não conseguiam ultrapassar ninguém. Digo tranquilamente que a Austrália 2017 foi melhor do que a China 2005. De resto, tem alguns pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro foi o acidente do Schumacher com o Albers ainda antes da corrida. Foi algo bem bizonho e engraçado. Resume bem como foi toda a passagem da Minardi na Fórmula 1, né? Por mais que a equipe tenha se tornado querida por muitos, por insistir na categoria por tantos anos, nunca foi algo que tivesse relevância para a categoria. Foi também curioso quando falaram que tinha 99% de chances do Rosberg entrar na Fórmula 1. 10 anos depois, vimos que ele entrou mesmo, teve sucesso e já foi embora viver a vida dele. Outro ponto curioso foram do Schumacher e o Montoya abandonando a prova de uma maneira bem esquisita. Poderíamos ter ajudado para que tivéssemos uma corrida um pouco mais interessante. Diogo Gomes, essa questão da falta de disputa, né, a comparação com a Austrália 2017, aí, o Herrera realmente muito insatisfeito, e tem essa questão, né, do Nico Rosberg aparecendo na transmissão, né, a dupla da Williams na época era Marco Webber e Antônio Pisoni, né, uma dupla que deu o que se falar aí, nunca se foram muito amigos, né, inclusive são inimigos e tudo mais. Eu queria saber, Diogo, se você... Era na verdade, Raposo, era Mark Webber e Nick Heidfeld, né, o Heidfeld que por um problema que deixa, e o Pisoni ele foi como substituto, na verdade. Isso. E depois teve o vestibular e tudo mais, né? O Piquet faz um vestibular com o Rosberg depois e acaba com o Rosberg, fica com a vaga e tudo mais. Essas questões do passado. Diogo Gomes, você tá tão negativo assim como o Lucas Herrera, não gostou muito do que viu. Eu sei que já te perguntei isso na abertura, você deu uma pincelada, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais agora. E se quiser falar também sobre a questão dos pneus que o Rossi e o Campos falaram antes, fica à vontade. Bom, eu achei a corrida bem fraca. Foi difícil conseguir assistir essa corrida, pra ser bem honesto. Eu concordo completamente com ele quando ele fala que essa corrida da Austrália 2017, né, que nós tivemos alguns dias atrás, em termos de, enfim, de emoção, do que seja, foi muito melhor do que essa aí. Ultrapassagens nenhuma, a gente pode dizer, porque as que aconteceram foram muito pontuais por problemas específicos, né, que no caso, basicamente foram 2 entradas de safety car durante a prova, que foi o que fez com que, por exemplo, o Klein desse esse pulo enorme ali na classificação, foi o que fez, por exemplo, com que o Jason Button e o David Coulthard, que vinham fazendo corridas bem interessantes, inclusive, se não me engano, esse era o ano de estreia da Red Bull na Fórmula 1, uma estreia bem interessante, que vinham fazendo corridas boas e despencaram, foram lá para trás, nenhum dos dois pontuaram, mas por azar mesmo dessa questão da hora ali de entrar do safety car que acabou bagunçando tudo. No mais, não tivemos alterações verdadeiras em pistas, talvez uma coisa aqui ou ali, mas muito por problemas, né? O Herrera até cita a ultrapassagem, se não me engano, do Weber em cima do Barrichello, mas aí o Barrichello já estava até com problemas, né, no pneu dianteiro direito, se não me engano, que até que tem que trocar, como você já até pincelou por aí. Foi uma prova difícil, eu realmente tive que me esforçar para conseguir acompanhar essa prova. Eu não tinha acompanhado ela originalmente, né, lá em 2005, então ainda era tudo muito novo para mim. Tem toda a questão do campeonato assim, decidido, o Alonso talvez no seu máximo ali, né, porque é incrível, eu não assisti na transmissão brasileira, assisti na transmissão inglesa, e é incrível como eles falavam, claro que o Schumacher fez uma corrida bem medíocre nessa prova. É difícil falar Schumacher e medíocre na mesma frase, mas foi o caso. Mas é incrível como eles falavam, olha, acabou a era Schumacher, não existe mais, agora é Raikkonen e Alonso, e é incrível como a temporada da McLaren foi absurda, a McLaren tinha que estar mais à frente, eles deram muito azar, especificamente com o carro do Raikkonen, a Renault também teve azar, mas muito no carro da Fisichella, e aí o Alonso em cima dessa regularidade, mas em cima da regularidade acabou vencendo o campeonato, mas eles batiam muito em cima da tecla de, olha, o Alonso está vencendo, parabéns para ele, parabéns para a Renault, mas a McLaren tem um carro mais rápido, e talvez o Raikkonen até merecesse mais, até porque a gente tem que lembrar, situando também o ouvinte, que algumas corridas atrás, acho até que foi a última corrida antes dessa, não lembro exatamente do calendário, o Raikkonen tinha feito aquela prova absurda em Suzuka, que ele larga 17º, se não me engano, para ganhar a corrida,
que foi um negócio, uma das coisas mais absurdas que eu vi na Fórmula 1 até hoje, de o cara largar lá de trás e conseguir chegar na frente, assim, de forma impressionante. Com relação à corrida, foi isso, não tenho muito mais o que adicionar. Você tem algo a falar, Campos? Não, eu ia completar que esse ano foi um dos raros anos, né, da Fórmula 1 em que o mais rápido não ganhou, né? Isso é uma coisa rara de acontecer na Fórmula 1. O Raikkonen foi claramente em 2005 muito mais rápido, só que diferente até de Rosberg versus Hamilton em 2016, onde houve ali o detalhe acabou decidindo, né, a quebra de a questão das largadas, que esse mesmo não conseguiu. Em 2005 foi quebra puramente quebra. A McLaren no começo do ano não deixava de quebrar de forma nenhuma, e o carro era muito mais rápido do que o da Renault. Essa última prova do ano, né, a Renault passou muito tempo com o giro do motor mais, admitidamente, né, mais lento, para administrar uma vantagem muito grande que ele já tinha, né? E como essa era a última prova do ano, o campeonato já decidido, a Renault solta tudo já, porque se quebrasse ali não tinha nenhum problema, né? Então, só deixar isso registrado que esse ano, para quem não assistiu o ano inteiro, né, ou para quem vai pincelando aí nas corridas históricas e não tem muita lembrança da época, a McLaren do Raikkonen era um carro muito mais rápido, só que quebrava tanto que o Alonso, que guiou muito nesse ano, diga-se de passagem, foi campeão. E só discordar uma coisa rápida do meu caro Lucas Herrera, de falar da Minardi não ter tido nenhuma relevância na Fórmula 1. Aí eu discordo, porque a Minardi não é porque ela anda no fundo do pelotão que ela não tem relevância. É uma equipe que lançou para a Fórmula 1 Fernando Alonso, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, por que não, e Arno Trulli, assim, pilotos rápidos. A Minardi ela conseguia fazer uma coisa impossível nos dias de hoje, que era pegar bons pilotos das categorias de base, mesmo sendo uma equipe que precisava de dinheiro, uma equipe que vivia com um orçamento muito limitado, não era uma equipe que se vendia única e exclusivamente. Claro, teve muito piloto pagante na história da Minardi, mas o Giancarlo Minardi, que depois vende a equipe, nessa época ela já nem era mais dele, era do Paul Stoddart, né, pai da Suzy Stoddart, que depois vira Suzy Wolff, casada com Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes, aí fica aquele ciclo, né, se quiser, que liga todo mundo com todo mundo. Mas já não era do Giancarlo Minardi a equipe nessa época, mas sempre teve o olho de conseguir pegar bons pilotos, de conseguir lançar, mesmo casando essa questão do patrocínio, ter ali uma questão técnica relevante. A Minardi ela teve esse papel muito peculiar, que hoje em dia é inimaginável para uma equipe pequena. E ela é muito mais relevante nesse sentido do que foram as equipes que entraram recentemente na Fórmula 1. Aquele pacotão que teve Virgin, que virou Marussia, Caterham, que era Lotus e Caterham, Lotus, enfim. E a Espanha também. Por mais que, por exemplo, na Espanha você teve um período que tivemos Daniel Ricciardo lá para aprender, mas não foi um grande período de tempo com essa equipe trabalhando. Mas elas foram enganadas, né, Rosa? Elas, coitadas, Sim. Elas a gente não pode apontar o dedo para elas, porque elas foi um dos maiores casos de enganação da história da Fórmula 1. Prometeram para elas um orçamento limitado, elas entraram na Fórmula 1 e não veio limite de orçamento. Não veio, né? Não veio o que prometeram, né? Isso, e mudaram tudo. Mas aí, no caso da Minardi, eu também vou contra esse comentário do Herrera. Eu acho que o termo relevância ser usado dessa maneira porque a equipe ficava no final do pelotão é errado. É errado em casos como Minardi, é errado em casos como Jordan. Se bem que a Jordan tem até vitória e tudo mais. Jordan andou na frente. A Jordan andou na frente. Mas Jordan ainda já foi assim, a terceira equipe. Mas ainda assim é uma equipe mediana. Que a Minardi sempre foi uma equipe de final de pelotão. Mas Fernando Alonso, por exemplo, não saiu da onde? Só um exemplo assim, simples. Que é um cara que começou ali a entender e aí chegou nos anos de 2004, 2005 e explodiu de vez. Então, assim, tem que... Essa palavra relevância com a Minardi não combinou não, Herrera. Desculpa, mas discordo. E só lembrando que esse foi o ano em que a Toro Rosso, a Minardi decidiu desistir, né, passa a ser Toro Rosso, e a Jordan também deixa de existir, né, é vendida pro grupo Midland, e depois vai virar lá mais à frente a querida
Force India, né? Mas só voltando rapidamente na questão dos pneus que você pediu para eu comentar, eu vou muito com o que os amigos já falaram. É difícil dar preferência para esses pneus que a gente viu em 2005, até mais alguns anos na sequência, para esses que a gente tem atualmente. Não sei nem se para os que tem atualmente, porque é muito novo, né? A gente teve uma corrida apenas para acompanhar, mas porque a gente teve nos últimos anos, os últimos 4 ou 5 anos, são pneus mais descartáveis, aí pegando a sua expressão, deram um quê a mais todo na corrida do que esses que, enfim, não tinha um efeito nenhum sobre a prova, né? Já que vocês até citaram, né? Falando de pneus, eu acho que foi o Raposo, né? Que nunca pode se deixar de lembrar do fatídico Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Por essa questão da regra dos pneus, do pneu ter que durar a corrida inteira. A Michelin nunca conseguiu vencer a curva 1 de Indianápolis, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Nunca conseguiu um bom rendimento naquela pista e aquela corrida que não existiu, né? Então, só para o ouvinte que também não se lembra tanto de 2005, o Grande Prêmio dos Estados Unidos foi aquela. Até quem não se lembra, até quem não assistiu, sabe dessa corrida, né? A corrida dos 6 carros, enfim. A corrida esse ano foi um vexame técnico, né? As pessoas atacaram a Fórmula 1, mas não foi um vexame. Claro, a Fórmula 1 ela acaba tendo que pagar pela conta, pela estrutura que ela fez. Mas ali foi a falha completa da Michelin, que não conseguiu ter a competência de fazer um pneu resistente para aguentar aquela força lateral na curva 1 de Indianápolis. Para quem também não se lembra, era feita ao contrário, né? A curva 1 era a última curva antes da chegada. Eu tenho muita saudade da Fórmula 1 em Indianápolis. Eu gostava muito de ver a Fórmula 1 correr em Indianápolis. É um dos autódromos que, para mim, não vão voltar nunca mais, mas se voltasse um dia em sonho, me agradaria bastante. Eu só chamo 2 circuitos de templos, Interlagos e Indianápolis. Mas China é agora. China é um Monza de templo? Não chama Monza de templo? Que rapaz mais rigoroso. Eu sou mesmo. Não chama Silverstone de templo? Onde o automobilismo nasceu a primeira corrida. Esse Rosa é um cara para si. É um aeroporto. É um aeroporto. Segue. Mas se vocês 3 discordaram cruelmente e rigidamente de Lucas Herrera... Cruelmente não. Saiba que vocês não foram os únicos, porque o Lucas Herrera comentou o comentário dele no grupo, e Josué Fraga manda pra gente um e-mail e diz o seguinte: irei aqui discordar do Lucas Herrera. A corrida de 2015 na China não foi ruim. Uma corrida não se faz de ultrapassagens, mas também de estratégia de carros, motores V10, atuação dos pilotos. Foi a corrida de encerramento, simplesmente mostrou o resumo da temporada em 56 voltas. Uma Renault consistente, uma McLaren que se superou da decepcionante temporada de 2003, uma Ferrari totalmente desorganizada e irregular, uma corrida onde o Massa saiu de 11º e chegou em 6º, Christian Klint de 14º para 5º. Não se pode falar que essa corrida foi ruim, pois havia o DNA da Fórmula 1. Certos elementos realmente estragaram a temporada. Os pneus indestrutíveis e sem suas trocas tiraram a disputa das pistas para os pits. A saída da equipes como Jordan, Minardi, que logo foram substituídas, foram necessárias para uma categoria mais profissional. Essa temporada pode ser de muito aprendizado para hoje. E aí, Fábio Campos? Eu acho que eu consegui discordar tanto do Herrera quanto do Josué Fraga. Não sei se é o seu caso também. Eu também. Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes para não deixar ele com raiva, mas esse negócio de DNA, esse negócio tem que tomar muito cuidado com essa frase, hein, que já foi colocada aqui pelo André na semana passada, agora o Josué também coloca, de que grandes corridas não são feitas de ultrapassagem. Grandes corridas são, sim, feitas de ultrapassagem. Você pode ter boas corridas sem ultrapassagem, pode ter corridas a Fórmula com emoção. E no México. Teve ultrapassagem, mas esse aí a gente vai discutir no outro bloco. Mas corrida, na essência, são feitas de ultrapassagens. Aí, cuidado pra gente não retirar do contexto. Por isso que eu acho que os ouvintes votam em China 2005, aí vai chegar o Japão, eu tenho certeza que ninguém vai votar no Japão 2005. Então, aí fica uma análise muito... Eu queria, né, comparar essas duas corridas. Aliás, tá aí uma dica. Quando esse quadro ficar muito velho, tiver na hora de mudar o formato dele, põe-se um ano e escolhe-se uma corrida de um ano. Que tal fazer isso um dia lá na frente? Né? Porque hoje a gente acompanha o calendário da Fórmula 1, mas a gente pode escolher anos e votar qual corrida de 2005 você quer ver, qual corrida de 2010, qual corrida de 85. Fica aí uma sugestão pro próximo milênio do Café com Velocidade, quando vocês vão estar aí velhinhos fazendo o programa.
Thiago Santa Rosa, você também que queria falar sobre o comentário, né, o e-mail do Josué, fique à vontade. Não, eu ia colocar exatamente nessa linha, tomar cuidado com as expressões que são utilizadas, até para enaltecer algo que de fato não é bom. Por quê? Principalmente no caso do Josué. O Josué é um ouvinte nosso que interage bastante no grupo do WhatsApp e sempre reforça a tese que os motores são a coisa mais importante. Não é só os motores, não é só o barulho, e não vamos entrar nesse ponto, nessa discussão aqui. Eu acho que é um contexto geral. A corrida não foi boa por uma série de fatores. E não é o motor especificamente. E aí se exalta isso para poder se exaltar todo o resto que não é verdade. Não foi, não adianta. Não foi uma corrida boa. O pessoal que foi ao autódromo, e isso eu vou até chamar a atenção, porque se você pegar na história da China, é uma das raríssimas vezes que você vai ver lá na curva que antecede a reta oposta, que na verdade é a maior reta do circuito, tinha umas arquibancadas gigantescas lá, tinha gente, porque depois daquilo a tendência, o público foi caindo, e ali ninguém ia mais, tanto é que eles fecharam aquele setor e colocaram grandes painéis onde tem as arquibancadas. Então se vocês pegarem essa corrida e reverem algum lance, vai ver público, aonde até não tinha. Um público então, né, grande, espetacular, um público como um país, que nem a China, popular, né, um maior país em população, mas que se esse maior país foi apresentado, ou muitas pessoas foram apresentadas vendo essa corrida, me desculpe, mas o interesse aumentou 0. Não, em 2004 foi pior ainda. Foi o ano é. que a China estreou em 2004, pois é. E Diogo Gomes, pra gente fechar com os comentários recebidos sobre a corrida clássica, puxando a orelha dos nossos ouvintes, pois foram apenas 3 e-mails, né? Este é um quadro que é feito dos ouvintes para os ouvintes, com os ouvintes, né? A gente queria o engajamento, a hora que a gente divulga, né? Olha, vai ser a corrida clássica, vai ser tal corrida clássica, que a galera corresse atrás, assistisse, lembrasse das coisas, fizesse suas comparações e mandasse mais e-mails. Semana que vem já vai ter Bahrein, fique de olho, né? Porque China e Bahrein é emendado, então o programa que vem tem corridas clássicas novamente, vamos relembrar uma corrida do Bahrein, vamos então fazer pode eleição. fazer campanha? Pode fazer campanha. Pode fazer campanha. E qual que não pode? Não sei, isso será verificado amanhã. Com certeza 2014 não. Não 2014 pode. Não pode. Foi do ano passado. Eu acho que a sua campanha tem que ser feita para os apoiadores apenas, né? Só os apoiadores que têm o direito de fazer a escolha da corrida clássica. Mas você faz então lá no grupo, no Fala Campos, você termina o Fala Campos fazendo a sua campanha para a corrida que você escolher. Mas Diogo Gomes, o Marcelo Cesarino também nos escreveu e diz o seguinte: interessante, nada de espetacular. Que corrida estranha do Schumacher, uma batida antes da corrida, rodada no safety car. Para mim acabou sendo o destaque da corrida, sem contar aquela coisa do que Montoya acertou na corrida. Parece uma grilha de bueiro. Ver o Alonso e o Raikkonen vencer naquela época era comum, hoje parece impossível. Sem contar que era impensável ver que a McLaren se tornou hoje. Realmente, né, o jogo, lembrar um pouquinho desse passado aí, esse Alonso espetacular, numa McLaren que terminava no pódio, e hoje os dois juntos aí, nessa decepção, né, nós esbarramos nesse assunto no último programa, e talvez vamos esbarrar também no bloco 4 do 504. Não deixe, ouvinte, de ouvir também o quadro número 4, você está ouvindo o quadro número 1 do programa. Mas fica uma coisa meio interessante, meio estranha, né, Diogo Gomes? Ver esses pilotos, esses carros naquela época vencendo e terminando na frente, hoje apagados como estão na Fórmula 1. É só um exercício aí de comparação, mas enfim, qualquer prova que a gente vai acompanhar que envolva pilotos que a gente tem hoje no grid, ou equipes que a gente tem hoje no grid, vai ter esse tipo de choque, desde que equipes ou pilotos estejam em níveis diferentes, né? Eu acho que o Alonso continua tendo um desempenho incrível, né? Acho que esse é o principal ponto desse que ele destacou aqui, é o principal ponto que eu pego, porque o Alonso ele tinha estreado na Fórmula 1 alguns anos atrás, né? Em 2005 foi quando ele ganhou o primeiro
campeonato. Como já falado, ele chegou a essa prova já sendo campeão, apenas tentando ajudar a Renault, né, a conseguir o título de construtores, que no final das contas eles conseguem, até porque a McLaren, que aqui estava brigando também, perde durante a prova o Juan Pablo Montoya, como o Cesáreo citou, passa em cima de uma tampa de poeira ou qualquer coisa do tipo ali, e danifica diversas partes do carro dele ali do lado direito. Mas o Alonso estava num momento incrível lá, ainda de início de carreira, primeiro título e tudo mais. E agora, mais de 10 anos depois, acho que o Alonso continua, não sei se o mesmo nível, mas inclusive acho que até melhor, mas até com enfim, uma competência maior e adversários mais difíceis, o equipamento variou bastante. É o principal ponto, pelo menos, que eu me peguei assistindo a corrida nessa questão de diferença. Incrível que passou tanto tempo e o cara ainda tá lá em cima, ainda tá num nível interessante. Não nas primeiras posições, não vencendo corrida, é verdade, a gente sabe que não tem equipamento para isso, mas acho que se tivesse, estaria vencendo corrida de forma tão espetacular quanto essa aí, que ele realmente foi absolutamente dominante. Então é isso. Dito isso, a gente fez aí, né? Relembramos um pouquinho da China 2005. Relembrando você, né? Vou bater nessa tecla novamente, que semana que vem vamos ter corridas clássicas do Bahrein. A gente vai divulgar no Facebook, a gente vai divulgar no nosso grupo do WhatsApp geral aí para todo mundo que quiser entrar. Se você está nos ouvindo e não está lá ainda, entre. Mas temos também um grupo no Facebook, né? Se você não é muito chegado a grupos de WhatsApp, não tem problema, você não precisa entrar. Você pode entrar apenas no grupo do Facebook, lá você vai ser notificado. Se você também não gosta de grupo de Facebook, manda um e-mail pra gente perguntando, olha, eu não gosto de grupo de WhatsApp, eu não gosto de grupo de Facebook, eu não gosto desse negócio de internet. Não é por isso que você não vai ser notificado de qual corrida clássica você precisa assistir. Escreva para cafécomvelocidade@gmail.com e diz assim, qual a corrida clássica eu devo assistir, você será respondido prontamente, até com um link, falando, olha, quem não tá no... Pergunta de ordem aqui, senhor Meritíssimo, quem não tá no grupo, vota? Dos apoiadores? Vota, mas... Se a pessoa é apoiadora e não está no grupo, ela por não ter vontade de entrar no grupo, ela ainda assim mantém direito a voto, senhor Meritíssimo? Mantém, ela tem que entrar em contato com a gente solicitando isso, né? Porque a gente divulga lá no grupo o link, né? A pessoa não quer ficar no grupo do apoiador, ela entra em contato, olha, eu não quero, mas me manda o link então, e a pessoa vai receber o link e vai dar o voto dela. Votar. Ah, o link para votar. Ah, tá, porque vota isso por link, entendi. A gente cria uma enquete, agora a gente cria uma enquete, tudo bonitinho agora. Pra deixar claro para o ouvinte não pensar que é o link já da corrida, não, ele vai receber o link da pesquisa, da enquete, ok. Exatamente. Então é isso, Fábio Campos, dito isso, nós vamos encerrando o primeiro quadro do Café com Velocidade 504. Lembrando você, querido ouvinte, não esqueça de baixar o bloco número 2 sobre a Fórmula E, o bloco número 3 sobre a Stock Car e o bloco número 4 sobre a Fórmula 1 2017.